Este vídeo daqui, ele é a segunda parte. A primeira parte foi aquele cujo tema foi "É proibido pensar". E eu estou falando a respeito de liberdade de expressão, liberdade de um modo geral. E essa daqui vai ser a segunda parte para a gente continuar o mesmo assunto. Antes de continuarmos, faça a gentileza, deixa aí seu gostei, aquela força, aquela moral que eu sempre te peço, tá bom? Ajuda muito aqui o nosso trabalho, certo? Então é o seguinte, hoje embaixo dessa questão de liberdade de expressão, liberdade de um modo geral, eu gostaria de contar um fato que aconteceu há cerca de 80 e poucos anos atrás, ali final dos anos 30. No final dos anos 30, a Europa ela estava sob a possibilidade certa de que iria acontecer uma guerra. E naquela ocasião, Adolf Hitler ele chamou alguns dos principais líderes do mundo para uma reunião lá em Munique, na Alemanha. E basicamente o que aconteceu foi o seguinte: Adolf Hitler ele disse: olha, se vocês deixarem eu apenas pegar esse território aqui, só e somente esse daqui, eu prometo que daqui eu não faço mais nada, eu não vou criar guerra, eu não vou criar confusão, não vai acontecer nada. Só libera esse território aqui para mim. E aí, aqueles líderes que estavam ali presentes resolveu atender o pedido de Adolf Hitler. Entre os líderes que estavam presentes naquela reunião lá em Munique, chamada de Acordo de Munique, estava o primeiro-ministro inglês, Neville Chamberlain. E Neville Chamberlain ele estava muito ansioso para fazer um acordo com a Alemanha naquela ocasião. E aí ele foi lá todo entusiasmado, assinou papel, assinou acordo, fez tudo. Ele voltou para Londres todo feliz da vida. Sabe o que é, pessoal? Eu consegui fazer um acordo lá com Hitler, com a Alemanha e tal, nós vamos ficar aqui em paz, vamos aqui na moral, e papapá, e vai dar tudo certo, e enfim, beleza, aqui está o papel, esse papel aqui, ó, está aqui o papel do que eu fiz com Adolf Hitler. O futuro ministro da Inglaterra naquela ocasião, Winston Churchill, ele quando viu Neville Chamberlain falando tudo aquilo, ele disse uma frase, cara, que ficou famosa naquela ocasião. Ele disse assim: entre a desonra e a guerra, escolheste a desonra, portanto terás a guerra. Vou repetir: entre a desonra e a guerra, você escolheu a desonra e terás a guerra. Ou seja, o cara ele quis ficar ali naquela de neutralidade, naquela coisa lá de ir em cima do muro, de ser o isentão, de tal, sabe o que é? Eu não me meto para um lado, não me meto para um lado, e papapá, sabe o que é? E sabe o que aconteceu naquela ocasião? Antes dele morrer, ele morreu em 1940, Neville Chamberlain, ele viu Adolf Hitler rasgar aquele pedaço de papel que não tinha validade nenhuma, rasgou aquilo e mandou bomba lá na Inglaterra. Londres foi completamente bombardeada. Então veja, essa coisa de isentão, de neutro, sabe o que é? Que eu não tô aqui para nenhum desse lado, eu não tô daquele lado, eu não sei o que lá e tal. Esse negócio de direita, esse negócio de esquerda, esse negócio de Jair Bolsonaro, esse negócio de Lula, eu tô atrás de uma terceira via. Amigo, não existe em uma guerra essa coisa de neutralidade. Alguns inclusive até chegam a falar assim: ah, é melhor um covarde vivo do que um herói morto. Amigo, se você, eu espero que não, mas se você for um covarde, entenda, você já está morto. Um covarde ele não tem valor, ele não tem peso nenhum, importância nenhuma para nenhum dos dois lados que estão aqui em uma guerra. Em cima do muro, o tal do isentão,
não tem valor nenhum, cara. Entenda sempre isso. E este ano, aqui no nosso país, o que vai acontecer é o seguinte: nós vamos disputar no final do ano uma eleição. E não vai ser uma questão assim de uma simples eleição para colocar uma pessoa lá no Palácio do Planalto em Brasília. Nós vamos disputar uma eleição para decidir a respeito de liberdade. Liberdade. Não é apenas um candidato, uma pessoa. Eu gosto de Lula, eu gosto de Jair Bolsonaro, eu não gosto de Lula, eu não gosto de Jair Bolsonaro, eu não vou votar nesse, eu não vou votar naquele. Não vai ser somente isso, cara. Nós vamos decidir o nosso futuro. Nós vamos decidir se nós queremos ser pessoas livres ou queremos ser escravos. Esse ano, essa questão de eleição, ela vai girar em torno disso aí. Você quer ser livre ou você quer ser um escravo? Você quer ser livre ou você quer uma coleira no seu pescoço? Você quer ser livre ou você quer ter um par de algemas aqui no seu pulso e você algemado sendo arrastado por aí? Você quer ser livre ou você quer viver ajoelhado? É isso que esse ano, cara, não vai ser puramente mais uma eleição. É liberdade. E se você achar que é absurdo, peraí, é exagero, não é exagero, cara. Veja, vou contar algumas situações aqui. 30 anos atrás, se você fosse lá na Venezuela, a Venezuela era um dos países mais prósperos aqui da América. Você falasse há 30 anos atrás para um venezuelano que daqui no futuro você vai fugir daqui do seu país para você não morrer de fome, o cara ia achar que você estava fazendo piada 30 anos atrás. E hoje o cara está fugindo, alguns milhares já fugiram, alguns fugiram aqui para o Brasil, porque senão iam ser perseguidos e morrer de fome. Lá na Coreia do Norte, depois que foi implantada uma cruel, sangrenta ditadura, coisa que ninguém esperava, as pessoas estão morrendo de fome e as pessoas lá, um deslize desse tamanho aqui, ó, isso aqui, se o governo de lá, aquele ditador lá, aquele pastel de frango, se você cometer um deslize desse tamanho, de acordo com a ótica dele, com o entendimento dele, você vai passar 10, 15 anos, 20 anos em campos de trabalho forçado. É ele que decide se você cometeu ou não um deslize. Em outros países por aí, continuando, por exemplo, Cuba. Cubano há 60 e tantos anos atrás, quando aquele canalha, o tal do Fidel Castro, entrou lá na ilha, ele entrou lá prometendo liberdade. O cubano, ele nunca imaginou que um dia ele ia ter que pegar um pedaço de tábua, transformar aquela tábua em um barco lá de qualquer forma para atravessar da ilha e correr lá para os Estados Unidos, senão ele ia ser fuzilado. Então, esses exemplos, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Nicarágua também, na verdade, que também lá é uma ditadura, e outros por aí. As pessoas nunca imaginaram que um dia ia chegar nos níveis que chegou hoje. Aqui no nosso país, se você for ver as notícias por aí, se você for fazer um acompanhamento, esse tal desse Lula, o tal do Mula, é que eu confundo e fico chamando de Mula. Esse tal desse Mula, ele não esconde de ninguém que ele pretende implantar uma ditadura aqui no Brasil, que ele pretende criar a censura, que ele pretende criar um tal de comitê para a democracia. Aí o cara vai dizer, comitê para a democracia, olha que coisa linda, espetacular, maravilhosa. E não é, é censura pura e simples. Ele quer decidir o que é que você vai falar, o que é que você vai escrever, o que é que você vai pensar. E se por acaso ele, o partido dele, ele, Mula, Dirceu, Genuíno, Dilúvio Feijoada, Gleisi Hoffmann, todos aqueles caras lá do PT, não gostarem do que você falar, do que você pensar, do que você escrever, da sua opinião, você vai ser preso, vai ser chibateado, vai parar lá em um campo de concentração.
um campo lá de trabalho forçado. Ele está falando à vontade por aí que ele pretende radicalizar, ele pretende transformar o nosso país em lá preso do outro lado, igual a um animal. É isso que ele pretende fazer aqui no Brasil, esse tal desse mula. E detalhe de tudo isso, essa mídia vagabunda que nós temos aqui no nosso país, os tais dos lagradores, pensem nos lagradores, Leitoa, Casagrande, Divete, Anitta, Cláudia Leite, quem mais? Felipe Neto, Willy Boni, Malu Coutinho, todos esses caras por aí, Rinaldo Azevedo, milhares deles por aí. Nenhum deles você vê dizendo uma única palavra contra esses absurdos que Lula vem falando por aí ultimamente. Até aqueles caras que aparecem por aí dizendo que lutou pela tal da democracia. Ah, eu lutei pela democracia. Ah, a democracia, eu era jovem, eu lutei pela democracia. Até esses caras, Sérgio Moro, Marina, quem mais? Frank Martins, Circo Gomes, todos esses caras por aí que andam abrindo o bico e dizendo que lutou pela tal da democracia, eles também, nenhum deles fala nada contra, não critica, quando escuta Lula falar esses absurdos, que ele pretende criar a censura aqui no Brasil, que ele pretende criar ditadura aqui no Brasil. A nossa situação é essa, cara. Nós vamos precisar escolher esse ano não apenas um candidato para ocupar a cadeira presidencial lá em Brasília. Nós vamos precisar decidir se você quer ser uma pessoa livre ou se você quer ser um escravo. Esse que é o caso que nós vamos ter que encarar esse ano. Questão de liberdade de expressão, conforme eu expliquei lá no vídeo anterior, ela já está acontecendo à vontade. Hoje em dia, se você fala certas coisas, se você pensa certas coisas, se você opina, se você questiona, você é massacrado. Então ela já está em pleno andamento aqui no nosso país. Virá as partes seguintes, as partes mais complicadas, as partes mais pesadas, as mais cruéis, caso Lula e o PT consigam vencer as próximas eleições. Vídeo concluído, mas vai ter a terceira parte. Essa daqui é a segunda. Eu vou fazer a terceira parte porque eu pretendo falar a respeito de organizações e empresas que também vêm colaborando ativamente para que uma mordaça, para que uma algema, para que uma coleira seja colocada em cada um de nós. Ok? Muito bem. Vou reforçar o pedido que eu fiz lá no começo. Deixa aí seu gostei, se inscreva, dê aquela força, dê aquela moral. Eu espero que você esteja gostando e entendendo os assuntos. O próximo vídeo vai ser a terceira parte desse assunto relacionado com liberdade, beleza? Para você, amanhã já é sexta-feira. Até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro.